Oi, pessoal. Então, a nossa aula de hoje vai ser de trigonometria e de desenho ao mesmo tempo. Então, eu já pedi para vocês assistirem aquela correção do exercício da página 28 e 29 para a gente emendar aqui, né? Então, a aula de hoje é construir o ciclo trigonométrico. O objetivo é a gente fazer um desse daqui, porque assim, olhar para tudo isso pronto vai fazer muito mais sentido depois que você passar por toda essa construção. Então, eu vou pedir para vocês separarem aí uma folha de sulfite, tá? Então, eu quero que você coloque aqui o nome, construção do ciclo trigonométrico, a sua classe, né? Se é segundo A, segundo B, segundo C, tá? Daí, para começar, a gente vai fazer um desenho desse aqui de início, que é um par de retas aqui perpendiculares, que vai representar lá em cima, né, 90 graus, aqui o centro dos eixos, aqui o 0, aqui o 180. Então, você primeiro vai fazer esse desenho, tá? A abertura do compasso é de 6 centímetros, tá? Então, o diâmetro aqui total, 12, tá? Então, você vai pegar seu compasso, vai medir na régua, 6 centímetros, aliás, aqui, 7. Deixa eu ver, acho que eu abri um pouquinho mais. 7 mesmo, tá? Então, desculpa. 7, para ficar igual a esse meu aqui, com 7. Aqui embaixo, 270. Então, você já faz essa preparação e a gente começa daqui, tá? Em alguns momentos eu vou dar uma editada para acelerar um pouco o vídeo e não ficar muito longo. Bom, então, para começar, a gente vai ver um detalhe de construções de desenho geométrico, que é o seguinte, olha, a mesma abertura do raio é a abertura que você vai usar para traçar 60 graus. Incrível isso, né? Então, ó, 60. Aí, depois aqui, a gente já vai pegar desse ponto marcado aqui. Então, aqui, ó, com a mesma abertura do raio, espetou aqui no 0, balançou para lá, já tem 60 graus, que é em radiano π sobre 3. Então, da família dos 60, eu vou fazer em vez de π sobre 3. Aí, esse 60 que já tá no compasso, eu vou passar de novo para lá, 60 mais 60, 120, e depois espeto aqui e passo para cá. Não fiz essa só para você ver que dá 60 certinho, ó. Então, 60 mais 60 mais 60, tá? Depois, continua aqui para baixo, 60 de novo. Depois, pego daqui e vou marcando uma em seguida da outra. 60, 60 e fechou lá em cima todas as marcas de 60 graus. Então, agora eu vou colocar os valores em graus. 120, depois 180 mais 60, aqui é 240 e aqui 240 mais 60 cai no 300. Esses riscos aqui ficaram meio compridos, a gente dá uma diminuídazinha, tá? Então, todas as marcas da família dos 60 graus. Aí, o que eu já vou aproveitar e fazer? Eu vou aproveitar que eu tô com a família dos 60 e já vou riscar o retângulo dos 60, ó. Esse retângulo, ele vai me dar as posições dos senos e cossenos, tá? Então, essa é a família verde
Eu vou fazer essas linhas em verde agora. Na verdade, não precisa ser necessariamente verde, mas se quiser fazer igual ao meu, porque depois eu vou sempre reportando a essas cores, ó. 60 π sobre 3, 120 são 2 π sobre 3. 180, 3 π sobre 3. E vou somando sempre em π sobre 3. Então, aqui já são 4, ó. Porque o 240 é 4 vezes 60. Então, é 4 π sobre 3. Mais 1 π sobre 3, 5 π sobre 3. E mais 6 π sobre 3, que é o 2 π, que também mora nessa extremidade aqui, tá? Então, fechamos isso. E agora, a gente vai pegar o compasso de novo, que a gente vai fazer agora a família do 30. Então, para fazer a família do 30, como ele é metade de 60, a gente vai usar uma construção da bissetriz. Olha, eu tô com a mesma abertura do compasso ainda, não mexi no compasso, tá? Compasso com as hastes bem firmes, com a mesma abertura, e na verdade agora pode ser qualquer abertura, mas eu vou usar a mesma. E vou fazer um traço aqui fora, ó, tá? Depois eu venho aqui no 60, porque eu tô fazendo a bissetriz do 60, então do 0 ao 60. Olha só, formou uma construção aqui assim, ó, né? Esse pontinho me dá a linha dos 30 graus. Então, essa construção, ela acha o meio entre o ângulo de 60. Então, como a gente fez essa cruz aqui, agora eu vou ligar esse ponto com o centro O, tá? Então, vamos lá. Agora, com a régua, eu vou ligar esse pontinho aqui. E aqui eu tenho o 30 graus, tá? Bom, eu não preciso fazer isso toda hora, tá? Eu só vou fazer aqui. E agora eu vou pegar essa abertura do 30 graus. Ó. Agora eu peguei no compasso a abertura dos 30 graus. E agora eu vou repassar ela para os outros quadrantes, tá? Então, olha só, agora eu venho com a ponta seca aqui no 180 e vou passar esse 30 graus aqui, ó, a marca do 30. Pra cima, daqui mesmo espetado onde eu tô, eu vou passar pra baixo. E agora eu venho aqui desse outro lado, espeto no 0 e passo esse 30 aqui pra baixo. Então, eu já passei 30 pra cima e pra baixo, onde eu precisava. Guardo o compasso. Vamos fazer agora a marcação dos ângulos, tá? Então, é 30, 150, porque é 180 menos 30. 180 mais 30 aqui, 210. E 360 menos 30, cai aqui no 330, tá? Agora, com a cor azul, a gente vai colocar os radianos. Então, do 30 é 1 π sobre 6. Aqui, o 180 são 6 π sobre 6, porque para dar um inteiro. Volto 1, 5 π sobre 6. E avanço 1, 7 π sobre 6 aqui no 210. Do 360, eu tenho 6 mais 6, 12. 12 π sobre 6. Volta 1, cai aqui no 11 π sobre 6, tá? Que é o 330. E agora, eu vou fazer o retângulo da família ligando esses pontos aqui, tá? É a família do 30. Tô fazendo ela em azul.
Beleza. E agora, a gente vai fazer a família do 45, tá? Então, para fazer a família do 45, agora eu vou apagar essa construção aqui desse canto, para não poluir muito o nosso desenho, que depois ainda tem a tangente. Então, olha só. A gente vai fazer agora o de 45, que tá bem na metade entre o 30 e o 60, né? Porque 30 mais 15, 45, mais 15, 60. Então, é a bissetriz desse ângulo aqui entre o 30 e o 60. Então, eu vou pegar aqui uma abertura qualquer, né? Uma abertura que seja maior que a metade do que eu vou, né? Se eu tenho esse arco aqui, a abertura que eu preciso tem que ser maior que a metade. Então, maior que a metade já é. Aí, eu vou espetar aqui no 30, balanço o compasso aqui. E depois, vou espetar aqui no 60, são as duas extremidades. Aqui, ele me dá um pontinho da bissetriz. Então, agora, eu vou ligar esse pontinho aqui com a origem. E aqui eu tenho a extremidade do 45 graus, tá? Então, olha, aqui eu vou pôr o 45. E aí, da mesma forma, olha, eu vou abrir no compasso 45 graus, tá? Ó, abri aqui, espetei aqui no 0 e abri até 45. Agora, eu levo ele aqui pro lado esquerdo. Vou espetar aqui no 180. E vou mandar esse 45 aqui pra cima, voltando. E também aqui pra baixo. Então, ele vai pra cima e pra baixo. Depois, espetando aqui no 0 de novo, eu vou mandar esse 45 pra cá também. Então, ó, 45 pra cima e pra baixo. Daqui, 45 pra cima e pra baixo. Sempre saindo do 0 e do 180 pra cima e pra baixo, tá? Então, já foi agora no compasso. Agora, o 45 eu vou fazer na cor vermelha. Então, vamos colocar os radianos. O 45 é π sobre 4, né? Porque é o π cortado em 4 fatias. Então, 1π sobre 4, 2π sobre 4, que dá 90, que é 2 vezes 45. E 3 vezes o 45 cai aqui no 135, que é 3π sobre 4. Ó, em grau, eu vou colocar 135. Esse aqui de baixo é o 225, que é 180 mais 45. E 360 menos 45 cai aqui no 315. Agora, em radiano, olha, como é denominador 4, então, eu tenho 1, 2, 3, 4 fatias para formar o π. Então, aqui é 4π sobre 4, aqui no 180. Então, volta 3π sobre 4 e avança o 225 é 5π sobre 4. E daqui, dessa ponta, eu tenho 8 em cima, quer dizer, 8 em cima não, desculpa, 4 em cima e 4 embaixo, total são 8, né? 4π sobre 4, 4π sobre 4, 8π sobre 4 aqui. Então, volta fica 7π sobre 4, relembrando simetrias. E agora, eu vou fechar o retângulo aqui. Que, na verdade, não vai ser um retângulo, né? Porque essa família do 45 graus, como ela pega bem no meio, ao invés de formar um retângulo, nesse caso, ela forma um quadrado. Então, a família vermelha forma um quadrado certinho aqui no meio dos outros dois, tá? Bom, o que falta agora?
Primeiro, a gente vai colocar seno, cosseno e tangente. Então, eu vou pegar agora aqui seno, uma caneta especial, a gente vai destacar aqui, ó. O seno, vou olhar aqui nessa vertical, tá? Aí, aqui vai ser o cosseno. Por enquanto, seno e cosseno, né? Então, a gente já viu na explicação daquela aula que o seno, ele vai estar sempre aqui na vertical. Então, agora nós vamos colocar os valores do seno e cosseno cantando a nossa musiquinha. Então, olha só que legal. A gente canta assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe só no 3 e 2. A tangente é diferente. Não vou cantar a tangente agora, porque vou fazer daqui a pouco. Tá? Agora, pro lado esquerdo, a mesma coisa. Então, ó, a gente vai aqui do meio, né? Porque é 1, 2, 3, mas lembrando que aqui no meio fica o meio, tá? Porque o raio do ciclo trigonométrico é 1. Então, considerando aqui como 1 essa unidade, esse aqui cai bem no meio. Então, o 1 tá aqui. 1, 2, 3, daí depois aqui vem 3, 2, 1, que aqui vai ser o meio, tá? Tudo sobre 2, a raiz você põe só no 3 e 2. Bom, agora o lado esquerdo é sempre negativo e o lado de baixo é sempre negativo. E aí, já estão todos os valores do seno e cosseno, tá? Bom, agora falta a tangente. Então, a tangente trigonométrica tem o ponto de tangência no 0. E aí, ela tangencia o ciclo trigonométrico ali no ponto de partida, tá? Então, vou fazer uma linha aqui. Então, veja só, ela é uma tangente bem aqui. Vou prolongar um pouquinho mais. E assim, os valores da tangente, eles ocorrem aqui pelo lado de fora. Então, a gente vai prolongar essa linha, olha só. A linha do 30 graus é prolongada até encostar na tangente, tá? Então, esses valores da tangente, eu vou fazer com essa caneta aqui, ó, tá? Bateu aqui, então. Quer dizer o quê? Que essa altura aqui é a altura da tangente de 30, tá? A outra de 45, ó, bateu aqui. Então, essa altura é a tangente de 45, tá? E deixa eu prolongar essa daqui para ser a tangente de 60. Tangente de 60 vai lá para cima, tá? Ó, cai lá em cima, ó, tá bem alta, tá? Então, lá na musiquinha, a gente canta assim. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Então, aqui é a raiz de 3 sobre 3, quer dizer que é 1/3 da raiz de 3. Então, 1/3, 2/3, 3/3, cai a raiz de 3 cheia lá em cima. E a tangente de 30 é 1/3, ó, 1/3, 2/3, 3/3, cai lá em cima na raiz de 3, tá? E pro lado de baixo é a mesma coisa. Então, a gente vai ligar agora aqui os pontos, ó, e aqui já vou aproveitar e vou ligar desde
do ângulo aqui do lado esquerdo, tá? Então, eu vou pegar o 150 com 330 e já vou alinhar os dois aqui, tá? Então, bateu aqui, ó. Então, essa aqui é a tangente de 330, que é a mesma tangente do 150. As duas vêm aqui pra baixo, tá? Que vai ser, então, menos raiz de 3 sobre 3, porque tá pra baixo. A do 45 e do 135, dessa família vermelha, então, as duas que estão aqui, vêm para esse valor aqui desse lado, que é o menos 1, aqui embaixo. E a tangente do 120 e do 330 vão lá para baixo, que é o menos raiz de 3 aqui, tá? E aí, o que acontece? Os ângulos do segundo e do quarto quadrante vão ter a tangente lá embaixo, negativas, tá? Então, para tangente, esse quadrante e esse que vão para baixo são negativos, e esse quadrante e esse vão lá para cima, são positivos, tá? Outro detalhe, ó, que a tangente de 240 e a tangente de 60 é a mesma. Ó, a gente liga aqui. Então, para pegar a tangente, ó, do 240, vai lá para o raiz de 3. Depois, a de 45 é a mesma que o de 225, que é essa aqui. E a tangente de 210 é a mesma que a tangente de 30, porque as duas vão lá para o mesmo lugar. Então, cai aqui, tá? Então, é isso, gente. Então, a aula de hoje é a construção disso daqui, tá? E aí, a leitura disso é muito importante que esteja memorizada, tá? Por isso que a gente tá fazendo passo a passo, porque isso aqui tudo é algo que você precisa saber, tá bom? Faltou só colocar aqui em radiano o 90, que é π sobre 2, o 180 aqui em radiano é π, né? Lá embaixo, 270 em radiano é 3π sobre 2. E aqui o 2π eu coloquei, tá bom? Então, essa é a aula de hoje e a atividade que vocês têm que fazer como tarefa, tirar uma foto e encaminhar por e-mail.